A paz do Senhor a todos, bom dia. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, família em oração. Estamos aqui fazendo o nosso estudo bíblico, estamos vendo as cartas de Paulo, nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A gente está estudando o capítulo 11, tá bom? Eu vou pedir aqui para o Vilmar fazer uma oração para a gente estar dando início nos trabalhos. E aí, na sequência, aí eu chamo o Edgar, que está conduzindo o estudo desta carta aqui, tá bom? Vilmar, você pode orar para a gente? Vilmar? Opa, paz, o som aqui deu uma travada no celular, mas também eu vou orar assim. Ok. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais essa noite de descanso que nós tivemos, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar o nosso estudo, Pai. Que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa estar agindo, Senhor, nos nossos corações, Pai. Que nós não sejamos somente ouvintes, Senhor, mas que nós sejamos praticantes da sua palavra, Pai. Fique conosco, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como eu disse, a gente está no capítulo 11, né? A gente já estudou até o versículo 10, né? No último domingo a gente leu os versículos de 10 a 13, mas a gente ainda não fez os comentários, né? E aí, eu passo a bola aqui pro Edgar para ele dar continuidade aí no nosso estudo. Edgar? Amém. Vamos lá, Marcelo? Vamos. Bom, vocês estão vendo aí a tela, né? Eu voltei aqui um pouco. Na aula passada, nós estávamos falando um pouquinho dessa maneira de falar de Paulo ali, que encaixava bem com aquele povo, né? Então ele percebia o quanto falar de uma forma irônica no sentido socrático ali, né? A gente estava falando até sobre isso, comentamos um pouco sobre Sócrates, que era um pensador muito antigo para eles já daquela época, né? Há muitos anos ele estava, né? A teoria dele, as teorias dele eram aplicadas ali, e aí essa maneira de pensar daquele povo, né, foi observada por Paulo, né? E ele usou desse artifício, usou dessa maneira de falar para que eles entendessem. Então a gente tinha falado na aula passada da importância da gente entender com quem a gente está falando, que tipo aquilo que ressalta mais, aquilo que chama atenção, aquilo que é próprio da pessoa que você está falando do Evangelho. Então, você vai falar para uma pessoa que gosta de futebol, ou que gosta de estudar, ou que gosta de viajar, ou que gosta disso, daquilo. Isso pode também ser uma deixazinha ali, uma maneira de você conseguir entrar no mundo dessa pessoa, né, naquilo que ela dá muito valor e aquilo que é importante para ela, e de uma maneira fácil você conta do Evangelho, de uma maneira que ela entenda, né, facilmente, e que isso fique muito claro na mente dela. Então, Paulo usava dessa ironia socrática, que era algo muito aplicado por aquele povo da Grécia, onde ele estava falando ali, né? E onde, imagine ali Paulo falando de uma maneira em que ele citava textos de forma irônica, falando o contrário do que ele falava, do que ele queria dizer. Então era algo como uma retórica, né? Que ele falava, então eu não devo ser de tal maneira, então eu não sou de tal maneira, e o povo falava, você é de tal maneira. Então ele falava o contrário, para que aquele povo falasse, não, você reconhecesse que ele era. Mas ele estava falando, então quer dizer que eu não sou zeloso? Eu não sou zeloso mesmo, né? Aí o povo falava, você é zeloso com a palavra. Então ele usava desse artifício para que aquele povo percebesse o próprio erro que estava cometendo. Então ficava bem claro, né? Nós falamos bastante sobre isso na aula passada, né? Eu acho que é importante ressaltar, né? Daí nós tínhamos feito uma leitura, Marcelino, de 10 a 13. Vamos ler novamente? Sim, vamos ler novamente, só para a gente retomar daí, né? Vamos lá. Então, é do 10 a 13. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém em nenhum lugar da Caia tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que eu estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que os amo.
que estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mantêm a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam. Apresentam-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Você vê aí Paulo falando desses apóstolos de uma maneira em que ao se gabar, como ele está falando ali, ele fala, eu estou me gabando de algo que eu não gostaria de fazer dessa maneira, mas se fez necessário eu contar, eu falar eu mostrar o meu currículo, eu falar, olha, eu tenho trabalhado aqui, vocês sabem disso, né? Vocês observaram isso, vocês conhecem isso, mas estão se deixando levar, apesar de me conhecerem, vocês conhecerem o evangelho de verdade, vocês estão se deixando levar por esses falsos ensinamentos, por esses apóstolos que estão surgindo. Então ele veio para ser um pouco duro contra esses que até coloquei como mercenários, né? Mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. Então existem sim pastores, né, entre aspas, que trabalham por dinheiro mesmo, é meio de vida, renda, é uma maneira deles conseguirem até mesmo às vezes extorquir, tirar, né, para tirar o dinheiro de uma maneira ilícita mesmo, né? Mas usando de um artifício que tem uma conotação até cristã, parece. Puxa, eles são realmente, eles falam da palavra de Deus, mas eles enxertam coisas que, de uma maneira sutil ali, começa a desvirtuar o evangelho. Então, Paulo veio ali para falar, né, de uma maneira em que ele falou, puxa vida, olha, em nenhum lugar da Caia, onde era a região ali, onde Corinto era a capital ali, era o central, né, aquela região toda abaixo da Macedônia ali, né, era uma região muito envolvida pelo helenismo ali, pela cultura grega mesmo, forte, né? Então, existia uma facilidade no falar, né? Uma facilidade no enganar até, porque existiam correntes ali de novos convertidos que não estavam observando o evangelho genuíno e estavam implantando coisas que pareciam até bonitas, fortes, né? Que atraíam as pessoas pela maneira, pelo efeito pirotécnico que era feito, puxa, olha que culto, olha que som, olha que templo, olha que coisas, e isso tudo começava a tomar lugar da essência, que era conhecer a Cristo, levar a palavra de Deus, falar de uma maneira clara quem era Cristo, quem era, né, o que simbolizava, o que exemplificava isso para eles começavam a perder essa referência, né? E Paulo veio ali falando, são apóstolos falsos, cuidado, né? Cuidado com isso. Daí para frente ele vai falar bastante sobre isso. Ele vai, ao mesmo tempo que ele está se posicionando como louco, porque ele não deve fazer esse tipo de colocação, mas ele foi obrigado a fazer, né? Ele não deveria, mas ele foi obrigado a agir daquela maneira para que eles entendessem com quem eles estavam falando. Ele estava dando as credenciais de quem seguia Cristo, ele estava dando as credenciais de quem estava usando desse evangelho para levar, né, genuinamente esse evangelho, não para que fosse somente bonito ou que fosse somente bem colocado de forma erudita, de forma, puxa, que bonito, como fala bem. Não, ele queria falar aquilo que era essencial, aquilo que era a essência da palavra de Deus para eles. Então, o que importava para ele era isso, mesmo que isso custasse essa coisa vistosa, como diria desses apóstolos. Ele não falava de uma maneira em que todos falavam, puxa, olha, ele é praticamente um filósofo, ele é praticamente um Sócrates da época. Não, ele falava como um cristão que anunciava o evangelho, né? Então ele deixava isso muito claro, né? Acho que tem alguma coisa, vocês querem comentar alguma coisa sobre esse texto? Esse texto já tinha comentado, né? Vamos seguir? Vamos. Vamos lá. Vamos agora para esse de 14 a 21. Vamos fazer uma leitura, né, Marcelino? Isso, então vamos ler aqui de 14 a 21. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco,
Mas se vocês pensam isso, então vocês não recebem como louco para que assim eu tenha alguma pequena coisa de que me gabar. De fato, o que estou dizendo agora não é que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, eu estou realmente falando como louco. Já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade aos loucos? Toleram que eles mandam em vocês e explorem vocês? Toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo e os que lhes dão bofetada? Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essa. Mas se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Interessante, né? Paulo estava bem, como diria aí, né? A moçadinha, ele estava bem irado aí, né? Ele estava bem, né? Ele estava brabo, como diria, né? Isso. Ele falou, puxa vida, né? Vocês, né? Não percebem, né? O quanto Satanás é capaz de se disfarçar, né? De alguém que é do bem, né? De uma maneira em que esse disfarce faz com que, né? Com que muitas pessoas que até seguem esses, né? Lobos ali, como eu coloquei no meio de ovelhas ali, né? Como essas pessoas seguem, né? E não percebem e começam a agir da mesma maneira. Então, os falsos profetas, falsos pregadores estavam falando coisas erradas, as pessoas estavam caindo nessa, apesar de serem sábios, né? Porque ele fez ironia ali, né? Ele fez uma ironia. Puxa, vocês são tão sábios, né? E ao mesmo tempo suportam, né, a boa vontade desses que são loucos mesmo, verdadeiramente. E ele estava se fazendo de louco, né? Para ser entendido ali por eles, porque ao estar se gabando de quem ele era, dava uma impressão de louco. Peraí, você está falando que você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, tal, mas eu me fiz, ele fala, achei necessário que fosse assim dito, porque aí vocês iam entender, né, que quem sou eu, né, na verdade, quem são vocês também, para que eles percebessem, né, de alguma maneira, que estavam sendo enganados, né? Então ele, ao mesmo tempo que ele se finge de louco e fala, mas eu sou isso, eu sou aquilo outro, e vocês sabem disso, né? E aí eles começam a entender, puxa, é verdade, né? É verdade, a gente está sendo levado por essas doutrinas erradas, dessa maneira de falar errado, né? Então ele está alertando, né? Ainda que de forma irônica, né? Alertando aquele povo para que eles entendam, para que eles passassem a entender o quanto no meio daquelas ovelhas existiam aqueles lobos, né? Que disfarçados de ovelha mora ali, né? De ovelha X, né? Começassem a influenciar, né? O quanto nos dias de hoje nós somos influenciados, né? Por até mesmo falsos pregadores ou por pessoas que misturam a palavra de Deus com costumes do dia a dia, com novidades estranhas, né? E começam a implantar nas igrejas de uma forma que você fala, puxa, será que isso está na Bíblia? Será que isso é de Deus mesmo? Você começa a questionar, começa a ficar estranho, né? Aí você procura na Bíblia, não tem, você procura no... Né? Então essas pessoas no meio, às vezes até da igreja, começam a trazer essas coisas para dentro, né? Para trazer para a igreja de uma forma bem devagar, ali, bem traiçoeira mesmo, vai colocando ponto a ponto. Quando você vai ver, a igreja tem Evangelho 1, Evangelho 2, Evangelho 3 e até talvez um quarto Evangelho que começa a desvirtuar o essencial, que é de Cristo, né? Então, ele vem ali falando de uma forma até irônica, né? Falando, chega uma hora que ele fala, eu repito, ninguém deve pensar que estou louco. Ele começa a ficar, né? Mais, né? Revoltado com aquilo, porque ele fala, puxa vida, né? Existem tantas pessoas que estão se gabando aí por coisas humanas, por coisas que produzem, o quanto ganham, o que fazem, como falam, bonito. E por que eu não posso me gabar das coisas de Cristo? Quantas coisas de Cristo na minha vida, como eu vivo para Cristo, como eu tenho isso, né? Como eu tenho vivido isso, né? Em Mateus 24, né, Vilmar? Até se você quiser ler Mateus 24 aí também, né? É bem interessante. Tá me ouvindo? Oi, fale aí. Então, desculpa estar entrando. Falei? Não. Essa semana a gente no trabalho lá,
estava até discutindo sobre isso, né? Surgiram aí algumas coisas durante a época aí do carnaval, né? Aí vieram perguntar do que eu achava. Eu falava assim, eu não acho nada, não fui ver informações disso, não fiquei mais. Em Mateus 24 já fala, né? Que ele fala assim, né? Quando Jesus fala da grande tribulação, mas é o fim dos tempos, né? Quer ver? Quer ver? Quer que leia todo Mateus ou não? Lê esse pedaço do 24 aí, esse pedaço aqui. Interessante. Que ele está falando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu separar um. Eles têm sido adverbiados, ninguém me salva. Mateus 24, né, do 23. Vou começar no 23 aqui. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis-o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserdes, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali juntarão os abutres. Então, o que acontece? Aqui ele está falando da grande tribulação, tal, mas a gente, falando num aspecto geral, né? No fim dos tempos vai acontecer isso mesmo. Né? E cai bem com esse trecho aí de 2 Coríntios. Sim, sim. Você Perfeito. tem aí, interessante, você vê o quanto a gente, até mesmo as pessoas que começam que seguem, né, estão na igreja, tal, elas se não se prepararem, se não estar ali em conexão com Deus ali o tempo todo e vivendo uma vida com Cristo ali o tempo todo, possivelmente ela começa a deixar a mente dela já caminhar para outros lados e começa, né, facilmente a ser enganado, né? Então, nos tempos lá de Mateus, lá, isso tudo aconteceu. Imagine hoje, né, também, que muitos também usam de artifícios para conquistar dinheiro mesmo, para ganhar dinheiro mesmo na igreja, para conseguir retorno disso tudo, né? Então, muitos utilizam de textos bíblicos, né, enganam, né, de uma forma em que a pessoa fala, puxa, mas ele fala muito bem. Ele fala muito bem. Eu vejo os pastores na internet aí, às vezes, né? Muitos falam muito bem, falam da palavra de Deus com essência mesmo, como base. Outros não. Outros são psicólogos, né? Outros são filósofos, e também, não, nenhum mal de ser um psicólogo ou um filósofo, nenhum mal, mas que não use de artifícios que foram aprendidos na filosofia ou na psicologia para persuadir pessoas que façam com que as pessoas passem a entender de forma diferente, comecem a mudar o pensamento simplesmente porque eles começaram a falar de forma bonita, né, de forma eloquente e tal. Fala, puxa, é tão bonito isso, eu vou seguir essa pessoa. E aí começa a seguir essa pessoa, disfarçada, né, num evangelho não genuíno, né? Então isso é muito perigoso. E isso existe para todo lado hoje, principalmente, né? Existia lá na época de Paulo e existem hoje também em grande quantidade. Então, há de se ter cuidado ao ouvir, né, e pesar um pouco. Peraí, mas isso está estranho. É até bonito, mas é estranho. Então, esse conhecimento, esse andar com Cristo o tempo todo e estar tá ali, né, com o Espírito Santo o tempo todo agindo na sua vida, você começa a ponderar. Peraí, aqui está meio estranho. Você começa a perceber, pô, tem alguma coisa errada aqui. Essa coisa está me fazendo pensar de uma forma diferente e estranha a palavra, né? Anátema, né? Que vai contra a palavra. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso e atento àqueles que também estão indo por esse caminho. Porque às vezes a gente tem perto no nosso meio da igreja ali, o irmãozinho que fala, eu estou assistindo tal coisa, eu estou vendo tal coisa, eu estou lendo tal coisa, eu estou acompanhando tal pastor. Aí você fala, isso é perigoso. Esse pastor fala muito bem, mas é um perigo, porque ele usa de muita heresia, e eu sei disso. E por saber disso, vai e alerta a pessoa, olha, cuidado, observa, quando ele falar, vai procurar na palavra. Quando ele falar alguma coisa, comente com os irmãos, para ver se esclarece alguma dúvida. Isso é importante, né? Então, há de se ter cuidado,
com aquilo que se ouve, com aquilo que a internet aceita tudo, né? É uma porta escancarada e aberta, onde entram textos pseudo-bíblicos, entram pessoas pseudo-cristãs, e aí começam a falar coisas que você fica meio preocupado. Puxa, mas tal pessoa falou isso? E ele é um cristão? Opa, vamos pensar. Paulo mostrou a vida dele. Paulo contou, relembrou para eles, para esse povo de Corinto, quem foi ele, o que ele passou, o que ele passa para que ele continue na obra, o que ele passa por eles, por esse povo de Corinto. Então, assim, ele veio relembrando tudo para que eles falassem, é mesmo, olha, Paulo, você trabalha com a gente, você cuida da gente, você passa a palavra de Deus, e a gente está se desvirtuando aqui por alguém que chegou falando manso, bonito, e então ele veio alertando isso. É praticamente esse texto, né, que a gente está falando. Algum comentário? Alguém quer comentar? É bonito não falar, né, mas a gente temos que ensinar essas pessoas. Né? Você fez eu lembrar de uma narrativa de um pastor que eu achei muito interessante. Que ele fala assim, que é muito bonitinho, né? As pessoas falar de Jesus, falar do amor, falar disso, mas só que a gente tem que pregar quem ele é, né? Então, se você está seguindo uma religião que não prega que Jesus é Deus, então é complicado, né? Então eu vejo assim que tem muita gente hoje que as pessoas estão sedentas por água, estão sedentas por entendimento, e nisso aí elas acabam bebendo em qualquer fonte, né? Então isso é um problema sério. Sim, a internet, eu imagino, né, Vilmar, que a internet está fazendo isso em grande quantidade, né? Porque a pessoa se intitula bispo, arcebispo, arcanjo, sei lá o quê, e aí ela começa a falar de uma maneira diferente, como se ela visse tudo isso de um outro patamar. Ela vê o evangelho de uma outra maneira, né? Ela vê por cima, o evangelho está lá embaixo e ele vê por cima, porque ele é o arcanjo, ele é o sei lá o que, né? O querubim, sei lá o que, né? Então ele começa a ver o evangelho numa outra posição, como se estivesse no quinto céu, sexto céu, eu vejo o evangelho daqui e tal. Então ele começa a mudar um pouco, numa visão dele, né? E quando a gente está em Cristo, quando a gente está seguindo as coisas de Deus de uma forma genuína, a gente está no mesmo nível desse evangelho. A gente está vendo ele no mesmo plano, vamos dizer assim, fictício, eu estou falando aqui, mas de uma maneira simbólica, mas você está no mesmo plano, você está vivenciando esse evangelho. Você não está vendo de uma forma, de um ângulo que ninguém vê. Não, você está vendo aquilo que Cristo te ensina e aquilo que todos estão conseguindo ver. Então você está tendo uma vista panorâmica do evangelho de uma forma muito clara e mostrada por Deus, né? E não você ser esse Deus que vê de uma outra forma. Então, muito cuidado, né? Quando você vê alguém com uma visão estranha do Evangelho. Não, a visão tem que ser de Cristo aqui. Essa no mesmo plano, né? Então, muito cuidado com aqueles que se intitulam o rei da cocada preta e lá em cima, ou da branca, ou da amarela, então lá em cima, olhando e vendo tudo de uma maneira diferente, né? Pastor, quer falar alguma coisa, pastor? Sim, Paulo está comparando os mestres, falsos mestres, servos de Satanás, pela primeira vez na Bíblia que ele fala sobre isso aí, né? E sobre imitar, é um perigo muito grande, né? De querer imitar. Então, eles estavam querendo imitar Paulo, e Paulo falou, não vem querer imitar. Não é? Eles estavam falando coisas que não deveriam falar contra Paulo indiretamente. E aquilo que o Valmir disse, eu acho que é uma realidade, e a preocupação da igreja também está sendo esta pelo tema que nós estamos pregando, começamos a pregar, né? É que o povo lá fora estão clamando, como disse o Valmir, estão clamando. E se nós não chegarmos, o falso mestre vão chegar. Então, é uma exortação para nós temos que chegar. É lá no seu serviço, na escola, no seu vizinho, aonde você estiver.
Vamos deixar a palavra chegar primeiro, a palavra que é a verdade. Senão vai chegar o falso mestre e vai pegar essas pessoas. E como disse o Valmir, as pessoas estão clamando por uma necessidade. Tudo isso que a pessoa vai em festa e carnaval e muitos fazem coisas que não deveriam fazer, às vezes é por falta de alguém chegar e mostrar, de falar, de orar. Como disse, o povo está clamando por alguma coisa. E nós temos o que é mais importante, que é a palavra. Então, é um alerta para nós, para a igreja. Vamos chegar primeiro. Vamos transmitir a palavra de Deus, esse povo que está sedento. Amém? Obrigado. Amém, amém. O Vilmar estava comentando sobre isso, é bem interessante, né? E assim, existe até a possibilidade, por exemplo, Paulo fala em um texto sobre, num determinado momento, ele fala, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, assim, ser imitador, no sentido de reproduzir aquilo que alguém que você reconhece, por você estar na sintonia com Cristo, e você reconhecer que Paulo é o imitador de Cristo, não há um problema em você imitá-lo, né? Porque você reconhece ele como aquele que representa, né, o evangelho de verdade ali, então você imita-o, né, naquilo que ele faz e fala, porque isso é bom, isso agrada a Deus. Então, o cuidado ao imitar simplesmente porque aquilo é da modinha, é a moda. Agora, todo mundo que segue tal pastor que fala tal coisa, isso é legal, isso é bom. Calma lá, essa modinha passa, esse pastor inventa outra, você vai ter que seguir outra modinha. Então, muito cuidado, né? A gente tem que se basear ali, se alicerçar na palavra de Deus. E aí, quem vem falar da palavra de Deus, se é o Marcelino, o Vani, pastor, a Débora, sei lá quem ou que vem, mas que você reconhece como palavra de Deus mesmo, vinda diretamente de Deus, aí sim você o imita, você ouve, você fala aquilo que ele está falando, aí sim, mas é diferente, né? No caso ali, ele está alertando para que não imite aquele que é o servo de Satanás, como diria ali, né? Vamos seguindo? Vamos seguindo aqui? Marcelo, Vamos. Antes de eu ler agora o do próximo, deixa eu só fazer um comentário do último versículo para ligar com a próxima leitura, Edgar. Sim, falei. Agora a gente vai ler do 22 para frente, né? Só que eu queria só ler essa última parte aqui, que você grifou em amarelo, né? Mas se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, então vou me atrever também, embora isso seja loucura. Então ele fica... E agora ele vai falar sobre isso, por isso que eu queria só reforçar esse último versículo, né? Ele fala, se esses outros aí se gabam de alguma coisa, então vou fazer também, né? Se ele vai lá falar eloquente, então vou também. Se ele vai lá fazer um show na hora de subir no palco, eu vou também. Mas aí que tá, né? O Paulo está falando de uma maneira em que ele vai se gabar da fraqueza dele, das coisas que ele teve como dificuldades, para que isso seja aquilo que ressalte na carreira dele, porque aquilo tudo, mesmo com tudo aquilo, ele foi preservado e Deus esteve com ele naqueles momentos e aquilo fez com que ele seguisse em frente, foi trampolim para levar ele a continuar levando o evangelho, né? Já dos falsos pastores e profetas aí, pregadores, não era isso que era o motivo de continuarem, de fazerem essa maneira de pregar, era simplesmente conhecimento e a facilidade ao falar, né? E ele não, era o que motivava, o que levava, era ele ter suportado tudo aquilo e estar ali na fé ainda, né? Ter mantido a fé, ter guardado a fé dele. Então isso era muito importante. E ele estava se gabando de algo que os outros não tinham como base, isso, o que ele estava querendo dizer se os outros estão fazendo isso aí, vocês estão seguindo, isso daí eu sei fazer também. Eu também sei. Isso é fácil, né? Como diria, isso é fácil, né? Isso daí eu sei fazer também. Se for preciso fazer isso daí para levar o evangelho genuíno, eu faço. Eu sei também fazer. É isso que ele quer dizer. Sim, não vai atrás desse pessoal só por causa disso. Porque isso daí eu também sei fazer. Né? Eu também sou preparado para isso. Apesar de parecer loucura. Isso eu também sei, né? Então, e aí nos versículos que se seguem, ele vai falar sobre isso, né? Ele vai se comparar aos outros. Ele faz isso, eu também sei fazer. Sim. Mas a questão é se você está levando o evangelho genuíno, né? Sim, então vamos ler aqui do 22 para frente. Vamos lá.
22. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte para levar o evangelho, né? Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes o romano me bateram com porrete e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. Numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigo causado por meu patrício, os judeus, também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tenho me faltado casa, comida e roupa. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Tudo isso para levar o evangelho genuíno. Sim, Edgar. você vê que interessante. Esse texto é um texto bem forte, ele continua duro ali, ele continua irado, como diria, né? Ele continua Tá com, brabo. né? Ele tá bem brabo mesmo ali. E ele vem falando ali, né? Como se ele fosse louco, né? Embora quando ele fala daquela maneira, eu sou isso, eu sou aquilo outro, ele está falando com propriedade, porque ele é realmente isso, aquilo e aquilo outro que ele vem falando. Mas ele está falando de uma forma que ele é como se fosse um autoelogio ou se um auto proclamar ali, né, tal. E o ideal é quando você não precisa usar desse tipo de estratégia, não, de maneira de falar para persuadir alguém, porque na verdade ele estava só relembrando aquele povo de que ele é tudo isso que ele está falando, mas que eles estão esquecendo de tudo isso. Tudo isso que ele falou ali embaixo, de apanhou, de sofreu, flagelos e tudo mais, ele vem relembrando, porque ele já falou anteriormente para eles ali. Nós já lemos tudo isso, ele está falando novamente ali, naquele ponto, naquele momento, em que se fez necessário ele repetir isso tudo, né? Então ele vem falando de tudo que ele sofreu, apesar dele ter a cidadania romana, né, nos lugares onde ele esteve e tal, mas a cidadania romana também o valeu também para que ele não fosse morto em alguns momentos, né, porque era possível ser castigado, mas não morto, né, por ser cidadão romano. Ele tinha essa descendência, né, dos pais dele também, que isso também garantia perante eles essa descendência, né, para que eles percebessem, puxa vida, você foi açoitado por judeus, você foi açoitado por romanos, então você tinha cidadania romana, você tinha essa cidadania judaica, vamos dizer assim, né, que era uma israelita ali e tal, ele tinha essa cidadania, mas apesar de tudo, ele ainda sofreu esses flagelos todos. Isso não o poupou de sofrer tudo isso. Então, quando a gente fala em vida dura aí, pensa numa vida dura de Paulo, né? Apesar de ter vivido uma boa parte da vida dele com uma vida muito mais tranquila, né? Com os pais bem, estudando na melhor faculdade, na melhor escola que tinha lá, do Gamaliel. Então, ele estava muito bem, né, nesse ponto, até que houve a conversão, e isso tudo não o fez viver mais tranquilo do que vivia, não, pelo contrário, começaram essas provações, mas isso fez com que ele tomasse mais, sabe, gosto, que falasse, não, isso não é impedimento para falar da palavra, isso é trampolim, é algo que me impulsiona para frente, porque quando eu sofro flagelos absurdos, isso me faz ficar melhor ainda, porque aumenta a minha fé, eu percebo que Cristo me continua comigo, independente do que aconteça, e isso me faz continuar, porque eu cheguei num extremo tão grande em que nada mais você vai ser mais dolorido do que açoites por exemplo, a gente tem ali 39 chicotadas na lei de Moisés, né? É algo que era programado, depois a gente vai ler alguma coisinha, né, sobre isso,
Em Deuteronômio fala lá nos textos que conta sobre essas chicotadas que eram dadas, mas que na lei não poderiam passar de 40, né? Só que o que acontece? Eles davam 39 por zelo a essa palavra, né? Esse texto bíblico lá deles, que essa lei, né? E a lei dizia que não podia passar, e por zelo de que não desse 41 por engano, eles davam 39, por isso esses 39 estão sendo ali falados, né? Pelos judeus. Então eles preservavam muito isso, né? Tanto quando eram chicoteados ali, batidos por porretes, ou também quando eram chicoteados pelos romanos, eram terríveis, porque imagine, os chicotes tinham, não aqueles ali são porretes que estão ali em cima nas imagens, ali são como eles batiam, e tem ali as pontas também que eles batiam, mas tem, nos chicotes tinham 5 garrazinhas, em que cada chicotada multiplicava por 5, porque aquilo cravava na pele e aquilo era terrível, então, e multiplique isso ainda por 5, né, em questão de dor, né, e ele passou por tudo isso, e foram coisas muito, muito fortes nesse sentido, né. Deixa eu voltar aqui que eu tô... E aí a gente tem ali algo que vale pelo sentido de você estar entendendo o quanto ele precisava reforçar isso com esse povo, né? O quanto ele teve que falar da vida dura que ele teve, e mesmo assim manteve-se fiel ao Evangelho e manteve-se na obra, não tão, né, agora comparando aqueles que trabalhavam na obra, aqueles que se destacavam pelo falar, simplesmente pelo bom falar, pela facilidade ao pregar, pelas coisas bonitas que falavam, tal. E isso estava chamando a atenção daquele povo. Puxa, não, eu quero viver como esse líder viveu. Eu quero viver como esse líder que falava muito bem, que era bonitão, que usava a melhor túnica, se apresentava de uma maneira bonita, tal. E eu não tenho tudo isso, né? Então o povo fala, esse outro não tem. Paulo aqui não tem tudo isso. Pelo contrário, está todo marcado de tantos flagelos, de apedrejado, imagina um machucado, ainda sarou, mas ainda tem aquelas marcas dos flagelos que ele sofreu, das dificuldades que ele passou. Então o povo não reconhecia naquele líder algo que eles não queriam aquilo, eles queriam a prosperidade, eles queriam o bom viver, eles queriam aquela belezura que era viver como aquele falso pregador, né? Pastor levantou a mão, acho que você... Pastor. Sim, falei. Essa aqui, Paulo estava mostrando a diferença dele com os demais. E as principais, né, credencial de Paulo eram as marcas que ele tinha no seu corpo. Aí nós trazendo aqui para a nossa vida prática, né, todos nós que é fiel a Deus temos uma marca de Cristo. E já houve muitas vezes que eu estive orando para pessoas, as pessoas foram curadas. E muitas vezes eu orei para pessoa muito íntima da família e não foi curada. Aí uma vez fiquei pensando, mas Senhor, por quê, né? Não dá para entender muita coisa. A gente ora para alguém de fora, recebe a bênção, e ora para alguém de casa, não recebe. Aí o Senhor me levou nesse texto aqui. Olhe para Paulo. Olha as marcas que Paulo tinha no corpo. Aí eu fiquei pensando que, às vezes, é a marca que nós temos no nosso corpo, na nossa vida, é quando você ora por muita gente, é liberta, ora para um filho de uma pessoa que é liberta, e o seu filho não é liberto, dentro da sua casa. Isso aí eu peguei para mim com uma grande lição. É a marca que nós temos. Não é aquilo que você faz para os outros, vai acontecer também na sua casa, de bênção. Paulo sofreu demais. E a diferença que Paulo estava mostrando entre ele e os falsos era esta. Paulo talvez queria dizer, olha, qual é a marca que você tem de Cristo no seu corpo? Nada. É o dinheiro que você tem. Agora, olha para mim.
Olha as marcas que eu tenho por amor a Cristo. Então, que fica uma lição preciosa para nós, quando você for orar para alguém, e a pessoa é curada, e você ora para você mesmo, e você não é curado, nunca fica murmurando, porque esta pode ser uma das marcas que você está carregando, a marca de Cristo. Você ora, a pessoa é liberta, e às vezes você ora para alguém íntimo seu, não é liberto. É a vida. Paulo orava pelas pessoas, era curado, era liberta, ressuscitava, e contudo, ele sofria, né? Lá na prisão sofria. Então, é a marca que e mostra a diferença entre aquele que tem a marca de Cristo e aquele que não tem. Aquele que não tem, primeira coisa, vai ficar murmurando pela situação que está passando. Mas aquele que tem a marca de Cristo, chora, ora e glorifica a Deus por tudo que está acontecendo. Que nós possamos ter essa marca na nossa vida e aprendermos. Nós podemos orar, a pessoa liberta, é curada, e às vezes você ora para você e você não é curado. Tu receba isso como a marca de Jesus. Amém. Amém. São coisas que vão fazer diferença no momento de um testemunho, né, pastor? Na hora de comentar alguma coisa com alguém, né? Não que a pessoa que não tenha passado por tudo isso não possa ter um testemunho de vida muito interessante também, muito impactante. Porque às vezes a pessoa, não, mas tem que ter sido chicoteado, dormir no frio, passar necessidades para poder ter um bom testemunho. Não, um testemunho de vida, a maneira em que você administra aquilo que Deus te dá, né? Eu sempre lembro do Mark Zwitt, um cantor aí de gospel, que eu lembro do testemunho dele, que ele ganhou muito dinheiro, e ele falou, se Deus me abençoar, eu vou ganhar muito mais, vou ser milionário, porque esse dinheiro me faz com que eu trabalhe muito mais, e o tempo que ele mais ganhou dinheiro, e mais ele implantou escolas de música para cristã, né, porque ele era cristão, e implantou essas escolas para que crianças pobres, crianças necessitadas, ou pessoas que estavam necessitadas, pudessem estudar música também. E ele foi dividindo isso tudo de uma maneira muito interessante. Ele falou, e que Deus me dê mais dinheiro, me dê mais condições para eu ser muito próspero, para poder cada vez mais implantar igrejas no mundo inteiro, escolas no mundo inteiro. E ele tem feito isso. Então, assim, o testemunho dele não é de um flagelo por uma chicotada, ou por passar frio, ou fome, ou necessidade, mas essa marca de Cristo vem sendo identificada por aqueles que vêm de uma forma em que ele trabalha para Deus com aquilo tudo que Deus dá para ele. Deus dá muito para ele, ele retribui muito mais para aqueles que estão próximos, né? Então ele tem sido generoso, isso é interessante também, né? Amém. Só uma palavra, o que nós podemos aprender. Então, quando você está orando para alguém da sua família, para o seu filho, para o seu marido, seja para quem for, e você não conseguiu aquilo que você gostaria, que às vezes é uma cura, uma libertação, receba isso como uma marca de Cristo na sua vida. Você faz a diferença. Você ora pelo outro é curado, ora por você não é curado. Pode ser uma marca, mas logicamente Deus também pode curar, logicamente. Então isso é para a gente nunca ficar murmurando quando você fica chorando, Senhor, olha meu filho, olha minha filha, olha meu pai, olha minha mãe, estou orando tantos anos, continue orando e receba com a marca de Cristo, porque se o Senhor quiser curar, Ele cura na hora. Se Ele não curou, não libertou, porque Ele sabe o porquê. Que todos nós temos uma marca de Cristo na nossa vida, pode ter certeza. Amém. A Rose queria comentar alguma coisa ali? Em cima disso que o pastor está falando, essa questão de a gente orar e a pessoa não ser curada, né? Aqui na nossa família mesmo, eu oro pela minha família desde que eu me converti, eu oro pela conversão deles, né? E assim, foram poucos os que eu vi que até hoje que aceitaram mesmo, né? Mas assim, em compensação, essa questão aí de você orar quando a pessoa está enferma, nós oramos aqui pelo menos uns 4 ou 5 e todos eles morreram. Ninguém foi curado. Todos morreram. Mas, em compensação, morreram com Jesus, entregaram a vida para Jesus ali no último momento. Essas que a gente orou lá para ele ser curado, não foram curados fisicamente, mas, em compensação,
né, muito melhor, que eles se entregaram a vida para Jesus ali na enfermidade, no leito de morte, eles entregaram a vida para Jesus, e a gente sabe que está escrito hoje que a gente vai encontrar com eles lá no céu, quando nós chegarmos lá, né? Então, às vezes, não é a cura a cura física, né, a cura né, do corpo, mas é a cura da alma. E aí Deus usa a gente nesse momento, né, usou a minha vida, usou a vida do Edgar, né, usou a nossa vida para que essas pessoas se entregassem, né? Então, às vezes, a gente pensa, não foi curado, eu orei, não foi curado, eu orei, não foi curado. E assim, eu tô falando da família, mas quantas, como eu até já brinquei, a gente vai, ora pela pessoa que está enferma e a pessoa vai e morre, né? Mas assim, você levou a palavra, você entregou aquilo que é mais precioso para ele, e amém, tá salvo, né? A gente sabe que tá com Jesus, amém? Amém, viu, Rosi? Foi a maior cura que ele recebeu. A maior cura. Ele foi curado, verdade. sim. Sim. Porque não é essa cura física aqui é passageira, mas Sim. essa aí é vida eterna. Então, ele foi Isso, curado. E por isso temos que aprender uma lição. Antes de você orar com uma pessoa, quando você é chamado, antes de orar, você tem que falar de Jesus para a pessoa. Você tem que falar. Uma vez eu estava orando com uma pessoa que estava endemoniado, aí todo mundo preocupado com ele, porque estava segurando a mão dele, o pé, o tudo segurando. Aí eu cheguei, aí eu comecei a orar assim, falei, pastor, ora aqui, pastor, ora. Eu falei, calma, calma. Aí eu repreendi o inimigo, ele ficou quieto, eu pedi para ser amarrado em nome de Jesus. Aí eu não expulsei primeiro, eu fui pregar a palavra para eles. Preguei para todo mundo que estavam lá, e eles preocupados, né? Aceitaram Jesus, depois eu fui orar com a pessoa para ser liberta. Então, primeiro é a palavra, então temos que aprender. Vou orar com alguém que você não conhece? Faz o apelo, ora, fala que quer aceitar Jesus, mostra Jesus para ele, e se por acaso não for curado, pelo menos vai ser salvo. Amém? Então, a maior cura que teve, viu, Rosi? Foi a salvação que você transmitiu para ele. Amém. 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 Se vocês estiverem doentes, não corram da Rose quando for orar, não, tá? Que ela não é o tempo todo que Não morre. me chama para orar, não. Ela já orou por mim quando eu estava doente e eu não morri, tá? Fiquem tranquilos que tá tudo Edgar. tá em casa. Estou vivo aqui. Amém. Pelas misericórdias. Mas aqui entra aquela parte, né? Que se ele fizer, ele é Deus, se ele curar, ele é Deus, se ele não curar, ele continua sendo Deus, né? Não adianta, né? A pessoa às vezes é curada, né? Que a gente já ouviu muitas vezes, é curada fisicamente e acaba voltando para o mundo, né? Porque ficou curada, né? Então, às vezes, Deus quer curar a alma mesmo, né? Que é a salvação daquela pessoa. Amém. Amém. A gente tem ali, nesse trecho de Coríntios ali, Paulo está descrevendo os sofrimentos dele pela obra, né? A obra de Deus, de uma forma em que isso seja como se fosse quase um currículo ali, né? Apresentado, né? E é um currículo das fraquezas, das dificuldades que ele teve. Ele não está mostrando um currículo das riquezas que ele adquiriu durante o tempo que ele esteve na obra. A maior riqueza dele foi continuar com Cristo, apesar de tudo isso que ele sofreu. Então, isso é a maior riqueza mesmo que ele adquiriu durante a vida dele como cristão, é mostrar que a alegria dele não está em conquistar coisas em si, né? Mas em levar pessoas a conhecer a Cristo, seja através do sofrimento dele, seja através do que ele consegue. Marcelino, tem 3 minutos aí, né? Isso, talvez seja bom passar para o pastor, não? Encerrar em 3 minutos e um pouquinho menos que 3, hein? O pastor fazer a oração? Amém. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse domingo. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor está nos ensinando através desses homens de Deus. Pai amado, quero pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Senão, é em vão nós participarmos da escola bíblica dominical. Pai amado, nós sabemos que muitas coisas não é fácil colocarmos em prática, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor venha nos ajudar através do Teu Espírito Santo. Obrigado por tudo. Pai amado, abençoa o culto de hoje à noite, Pai. E que nós possamos ser um instrumento de Deus, porque realmente o mundo está gritando por socorro. E nós temos o remédio, Pai, que é Cristo Jesus. Obrigado.
em nome do Senhor Jesus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo, venha sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor, fica na benção. À tarde nós não estaremos no culto, viu? Hoje vamos... Vou fazer prova lá em Deus Santo André, abençoe a 3 horas da todos. tarde. Arroz Amém.